Boa tarde, chegamos à sexta-feira. Sextou, né? Então, para sextar melhor, que tal a gente ouvir a gente descobrir o que é uma paródia? Você já ouviu falar sobre uma paródia? É um texto que imita de maneira engraçada outro texto muito conhecido. Vamos ver aí. Leia 2 estrofes do poema História para Boi Casar, de Alessandra Roscoe. Boi, 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 da cara amarela, que fugiu para casar com a vaca, aquela que pulou a janela. E o casamento foi um acontecimento, com foto no jornal para coluna social. Tem gente que faz muita paródia também, sabe com o quê? Com músicas. Pega uma letra de uma música e se transforma em outra de maneira engraçada. Responda oralmente. Em que cantiga tradicional infantil e em que parlenda essa autora se inspirou para escrever? O que vocês acham aí? A cantiga foi qual? E a parlenda? Escreva aí. Ou se não souber fazer qual foi a parlenda, pode ser só a cantiga. Número 2. Você vai ler um trecho do Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento. Ele é uma paródia de dicionário. Responda oralmente. Como você imagina esse dicionário? Como é que vocês acham que é esse dicionário? Vamos lá? Pequeno dicionário de palavras ao vento. A. Alfabeto, onde todas as letras separadas ficam juntas. B. Baderna, aquilo que a casa vira quando a mãe sai em 1 minuto. C. Contrário, oirá. Aí botou o contrário ao contrário, né? A palavra contrário ao contrário. Desculpa. D. Desculpa, palavra que pretende ser um beijo. Eco, fenômeno repetitivo. E de eco, fenômeno repetitivo. Tivo, que faz com que as palavras se propaguem, paguem. É quando você entra num lugar que é. O eco é quando você entra num quarto ou numa casa e fala assim, oi! Aí o som repete, oi, oi. Tem alguém aí? Aí, vai embora. É igual tá aqui, ó, e de eco, fenômeno repetitivo, tivo, que faz com que as palavras se propaguem, paguem. F, fotografia, um pedaço de papel que guarda um pedaço de vida nele. G, goleiro, alguém em que se pode colocar a culpa do gol. H, horizonte, linha que serve para evitar que o céu e o mar se misturem. Horizonte. I, de idade, aquilo que você tem certeza de que vai ganhar de aniversário, queira ou não queira. J, janela, por onde entra tudo que é lá fora. L, lápis, o que, dependendo da cor, pode virar letra, céu, sol, mar, estrada, casa, telhado. Virando a página. M, matraca, algo fácil de abrir, mas difícil de fechar, principalmente durante a aula. Né? A gente, às vezes, durante a aula quer conversar sobre tudo, menos o assunto que a professora tem para falar. N, de nervosismo, tempestade particular que revira tudo dentro da pessoa. Às vezes dá aquele friozinho e a gente está nervosa. O O, de óbvio, não precisa explicar. P, de psiu, o nome das pessoas de que a gente não sabe o nome. Psiu. Q, de querer, quando o olho do desejo brilha. R, de rotina, mesma coisa. S, de segredo, aquilo que você está louco para contar, mas não pode, é segredo. T, de ternura, amor com recheio de goiabada. U, de urgente, acho que não te dá tempo de fazer xixi primeiro. V, de visita, quem aceita um cafezinho? X, de xingamento, palavra ou frase destinada a acabar com a alegria de alguém. Z, de zangado,
Anãozinho da Branca de Neve, que deixa a gente de vez em quando. Pois bem, estudo do texto agora, na página 32. Marque a resposta certa. Letra A. O texto que você leu é uma paródia de dicionário. Por quê? Primeiro quadrinho aí. Traz o significado de palavras de acordo com o dicionário? É isso que é? Ou traz significado engraçado de palavras conhecidas, organizadas em ordem alfabética e em forma de verbete? Mas, Chico, o que é um verbete mesmo? A senhora não explicou. Mas nós temos uma minhoquinha aí que é muito inteligente e vai falar agora para nós. Verbete, conjunto de informações explicativas sobre uma palavra listada em dicionário ou enciclopédia. Ou seja, quando eu coloco a palavra livro, eu dou o significado dela de diversas formas, ok? Ó, livro, por exemplo, objeto de leitura. Livro, material, capa dura ou flexível e serve para contar histórias, e vai embora. Essas são as definições. Agora a letra B. A autora criou novos sentidos para as palavras conhecidas como a intenção de fazer o leitor pensar em sentidos diferentes para as palavras conhecidas. Essa pode marcar mais de uma opção, tá? Divertir o leitor, discordar do sentido das palavras apresentadas no dicionário. Você vai ver qual que aí melhor se encaixa na questão do texto. As melhores. Leia o significado das palavras. Goleiro. Aí no primeiro retângulo aí. Goleiro, alguém em que se pode colocar a culpa do gol. Goleiro. Esse SM, ó, tá aí tá assim. Um quadrinho com a bolinha, um retângulo. Alguém que se pode colocar a culpa do gol. E depois vem um retângulo, um quadrado, uma bolinha e depois outro quadrado com um triângulo. Goleiro, aí tem na frente SM. Esse SM significa substantivo masculino, jogador que defende o gol. Agora pinte conforme a legenda a seguir. O triângulo de verde, o significado que poderia ser encontrado em um dicionário comum. E de amarelo, o significado poderia ser encontrado no dicionário de Adriana Falcão. Então, qual desses vocês acham que poderia ser encontrado no significado culto, né? Vamos dizer assim, em comum. Alguém em que se pode colocar a culpa ou goleiro, jogador que defende o gol. Eu escrevi pintar de acordo. Número 3. Leia com mais uma definição do pequeno dicionário de palavras ao vento. Que palavras esse dicionário poderia ter essa definição? Aí você vai ligar. Aquilo que se refere à professora diz quando a classe não para de falar. O que é? Silêncio, sossego, paz. Vocês vão ligar aí pra tia explicando. Isso na página 33. Um beijo grande, fique com Deus, um bom final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, galerinha!